estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a aula 52 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a coesão. Detalhando este objeto, vamos estudar recursos de coesão referencial e relações entre partes do texto, ok? Então vamos iniciar mais uma aula. Começaremos esta aula compreendendo o que significa coesão, o que este conceito, que é um conceito textual, quer significar para que nós possamos ter interpretações textuais cada vez melhores e também uma produção textual cada vez mais aperfeiçoada. Então vamos começar compreendendo que a coesão textual é o seguinte, vamos lá? É um conceito semântico referente às relações de sentido que se estabelecem entre os enunciados que compõem o texto. Então vejam, já nessa primeira citação que nós temos aí na cartela, nós podemos observar então que a coesão textual significa justamente esse processo de conectar partes dos enunciados, partes de um texto, vamos pensar assim, os enunciados de um texto, para que eles tenham aí uma relação de sentido adequado. Então, significa juntar as partes do meu texto, os enunciados do meu texto, para gerar o sentido desejado. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Vamos entender mais adiante. Olhem só a nossa outra citação. Coesão textual refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligados entre si dentro de uma sequência. Então, mais uma vez, percebam que coesão textual tem a ver com esse processo de conexão, de ligação entre as partes do texto. Em outras aulas deste nosso módulo, nós já estudamos, por exemplo, as conjunções, locuções conjuntivas, já observamos também advérbios, vimos também que existem aí os pronomes relativos, e quando falamos dessas classes de palavras, nós também observamos o processo que eles servem para essa conexão. Vimos também preposições, né, os pronomes relativos naquela situação das orações adjetivas. Então vejam, todo esse estudo sintático que nós já realizamos aqui com vocês e também morfológico, quando voltado mais para a classe de palavra em si, vai agora contribuir para que nós compreendamos, para que nós possamos visualizar essa questão da coesão textual. Por quê? Ora, se eu não tiver coesão textual, o meu texto será ali uma sequência de frases de enunciados soltas, que não terão entre si uma relação. Temos que lembrar o seguinte, que a palavra texto vem de uma antiga palavra do latim que vai significar, sabe o quê? Tecido. É isso mesmo. Então, quando nós pensarmos em texto, temos que pensar em enunciados que estão conectados, estão entrelaçados, fazendo sentidos uns com os outros. Então, como é que eu vou fazer esse processo de entrelaçamento, de conexão? É justamente isso que vai me dar a coesão textual. Então, quando eu digo assim, esse texto tem problema de coesão, ou seja, é um texto que, naquele processo de conexão entre as partes, os sentidos não foram tão bem observados, então, de repente, tem uma conjunção empregada com um sentido equivocado, ou, de repente, era para ter sido utilizado um conectivo ali, um pronome relativo, e não foi, então o texto ficou repetitivo. Então vejam o quanto que é importante conhecer sobre coesão e buscar aplicá-la na sua produção textual. Então, vamos avançar e vamos ver na prática, né? Como é que fica um texto quando ele tem problemas com coesão textual. Olhem só, temos aí um exemplo, e o texto diz o seguinte: Carlito partiu no barco verde.
O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde e Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor! Vou nadar. Bom, à primeira vista, pode passar a cartela, por favor? Nós já podemos observar que temos aí a repetição excessiva, tanto da palavra Carlito, quanto da palavra barco, em um curto espaço textual. Então, isso aí já é o primeiro problema coesivo que nós podemos observar. Eu poderia eliminar essas repetições utilizando coesão, substituindo, né, os substantivos por outros equivalentes no contexto ou por pronomes equivalentes no contexto. Mas, além disso, notem o quanto que nós temos aí períodos simples. Nós temos aí períodos que são independentes, um não conecta com o outro, né? Parece que o menino primeiro saiu no barco verde, aí ele descansou, aí dormiu, e aí, do nada, ele acordou. Não tem esse processo de transição entre uma ação e outra, né? Então, percebam que a coesão está comprometida. Aí ali ao final, que calor, vou nadar, né? Então percebam que falta a junção entre as partes do texto para que esse texto, de certa forma, progrida de maneira que nós possamos compreender a relação lógica de sentido entre as ações desse menino, além de evitar repetições. E, claro, nós podemos, então, resolver aí o problema deste texto, que tem problemas de coesão. Vamos ver, então, como é que ele ficaria com a sua coesão, vamos dizer assim, ajustada? Vamos lá, então. Olhem só como ficou. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore. Ficou tarde e acabou adormecendo. Acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu porque o carneiro não dá em rio. Sobrou a chance de nadar, o que foi bom, porque fazia calor. Então percebam que agora, na próxima tela, vamos destacar aí o que nós fizemos. Olhem só. Percebam que a gente eliminou a repetição do nome Carlito, que era 3 vezes que aparecia, né? Agora, eu escrevi apenas uma vez e depois eu utilizei o menino, substituindo aí, né, a repetição do nome Carlito por um substantivo equivalente nesse processo, né? Então, é uma forma de fazer coesão. Substituir um substantivo por um outro equivalente naquele contexto, tá? Aí notem também que a palavra barco, que era repetida 2 vezes, foi escrita uma vez, está ali barco verde, e aí depois eu utilizei o pronome relativo que. Pronome relativo, quando nós estudamos as orações adjetivas, nós vimos que ele serve justamente para fazer referência a um elemento anterior substituindo. Então, em vez de eu escrever Carlito partiu no barco verde, o barco era longo e forte, eu escrevi apenas Carlito partiu no barco verde que era longo e forte. Utilizei o pronome relativo e eliminei aí uma repetição desnecessária. Isso é coesão. Mas, além disso, eu acrescentei elementos, pessoal. Coloca ainda na cartela no ar, por favor. Olhem só. Lembra que eu falei que parecia que uma ação não conectava com a outra? Quando eu acrescento aí essa informação de tempo, ficou tarde. Isso aí é uma locução adverbial de tempo. E isso mostra por que ele acabou adormecendo. Isso traz para mim uma informação importante e conecta a ação de adormecer com as demais, né? Ele fez isso porque ficou tarde, adormeceu e tudo mais, não é? E aí, o texto segue. Acordou com uma fome danada, então trouxe mais informação, né? Com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu porque carneiro não dá em rio. Então, vejam aí, né? Que informou também porque ele não comeu e explicou, né? Carneiro não dá em rio. Eis aí o porquê, essa conjunção explicativa. Lembram-se dela? Pois ela é importante para a coesão. E aí, aquela questão do calor e de nadar, que também parecia solta. Olhem só o que a gente fez. Trouxemos mais informação e conectamos essa informação com o anterior.
sobrou a chance de nadar, o que foi bom, porque fazia calor. Então, vejam aí. O texto foi reorganizado. Sim, professora, algumas partes foram acrescentadas, mas esse acréscimo também foi feito com o auxílio dos elementos coesivos. Então, vejam que um texto com elementos coesivos se torna menos repetitivo, as relações de sentido ficam mais evidentes, né? Eu entendo por que um enunciado se conecta com o outro. É para explicar. Não, é para mostrar a consequência. Ou ainda, é para ajudar a localizar no tempo ou no espaço, com uma locução adverbial de tempo, ou de modo, ou de lugar, por exemplo. Então, são essas conexões que eu preciso buscar, colocar, acrescentar no meu texto, para que ele faça sentido, para que ele não tenha problema de coesão. E, além disso, a questão das substituições, né? Para que não seja repetitivo também, ok? Então, com esse rápido exemplo deste pequeno trecho, nós vimos que tem coesão que eu faço por meio da repetição, né, da troca de uma palavra por uma outra, ou de repente por um pronome, e também tem uma coesão que eu faço por referenciação, quando eu evidenciei para vocês ali o pronome relativo, evitando a repetição do nosso substantivo barco, né? Então, é justamente isso que a gente vai observar aqui agora com os dois tipos principais de coesão textual que nós temos. Vamos então? Olhem só. Temos a coesão sequencial. Quando é que acontece coesão sequencial? Ela acontece, né, aí quando nós utilizamos elementos textuais que fazem progredir as informações do texto, estabelecendo aspectos temporais e lógicos na organização textual. Então, por exemplo, quando eu inseri aquela informação de tempo lá, né, ficou tarde, né, como ficou tarde? Então, eu inseri uma informação temporal ali, né, uma informação lógica, e isso fez o meu texto progredir, fez com que as informações do meu texto progredissem de uma maneira, então, que tudo fizesse mais sentido e que relações lógicas ficassem mais claras. Então, isso é uma coesão sequencial, né? A busca ir progredindo a informação, a narração da minha história, por meio dessa inserção desses elementos aí de aspectos temporais e lógicos que organizam as ideias do texto. Mas, além disso, eu tenho a coesão referencial. E a coesão referencial são os elementos textuais empregados em referência a outros que já foram citados no texto, ou que ainda serão indicados. Ao elemento referenciado damos o nome de referente. Então, na coesão referencial é que a gente vai observar de fato quando eu emprego ali um pronome, substituindo um outro elemento do texto, ou substituo um substantivo por um outro, né? Então, percebam, nessa referencial é que nós vamos observar essa questão aí de usar um pronome no lugar do outro, um substantivo no lugar do outro e assim por diante, tá bom? Então, agora, vamos centrar a nossa fala aqui desta aula justamente nessa coesão referencial, tá bom? E para isso, nós temos um exemplo do texto. Notem que enquanto eu for lendo o texto, alguns elementos vão aparecendo de forma destacada, com cores específicas. Isso demonstra para nós justamente essa coesão sequencial que nós vamos observar, ok? Então, vamos lá? Olhem só, então o texto diz o seguinte: traçados indígenas são uma forma de transmissão de conhecimento na região amazônica. Desafios arqueológicos, cestarias produzidas no noroeste do Pará entrelaçam tradições do passado e tendências atuais em diálogo com a natureza, né? Então, seguindo a leitura, vamos lá? Os traçados para os mapuera são vegetais que são desmembrados, seguem a vida junto aos humanos e depois se desfazem, voltam para a terra, afirma o arqueólogo Igor Rodrigues, pesquisador. Então, notem aí que nesse contexto, o arqueólogo Igor Rodrigues pode ser substituído aí também pelo elemento pesquisador, pelo substantivo pesquisador, tá bom? Nesse contexto faz sentido e é possível essa substituição, né? Então, pesquisador faz referência ao arqueólogo Igor Rodrigues. Seguindo a leitura, né? Então,
pesquisador do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP e autor da tese Tramas da Tecnologia, Etnoarqueologia na Variabilidade dos Traçados dos Povos Mapuera. Nota que tese está em amarelo, né? Vamos observar, então, de que outra forma a palavra tese foi referenciada ao longo desse texto. Na próxima tela, vamos lá? Então, olhem aí. Em sua pesquisa, então, notem aí, sua pesquisa, nesse contexto aqui, faz uma referência justamente à tese desse pesquisador. Nesse contexto, uma pode substituir a outra, né? Um termo pode substituir o outro, e por isso mesmo um faz referência ao outro, ok? Né? Em sua tese, que foi uma das vencedoras do prêmio CAPES de Tese 2023, o arqueólogo estudou estampas trançadas em diversos objetos da cultura Waiwai e analisou mudanças históricas e geográficas nos padrões estilísticos. Além de impulsionar a economia da região, os artefatos trançados, então, outro destaque em rosa aí, né? Agora vamos ficar atentos. Como é que esse elemento vai ser referenciado mais adiante no texto, né? Então, olhem só. Os artefatos trançados, por favor, retorna, também perpetuam mitos e saberes tradicionais e podem servir como método de distinção social. Agora sim, eles, pode avançar, por favor. Eles quem? Os artefatos, né? A gente já fica aí conectado pela cor. Eles remetem à memória e à história desses povos, explica o pesquisador. Então, nota aqui de novo em verde, porque é um elemento que está retomando e fazendo referência a todos os outros que a gente já viu, né? O pesquisador, né? O estudante. Todos esses elementos, eles estão aí, um referenciando o outro, um retomando o outro, ok? Indo adiante com o texto, então olhem só, quando falou dos trançados, utilizou o eles, retomando, e aí na sequência do texto, esses trançados continuarão sendo referenciados por outras expressões, né? Então olhem só, transmissão de conhecimento e potência, o papel das produções trançadas, então mais uma vez uma forma de retomar, né, um elemento que já foi mencionado no texto. As produções trançadas é estrutural na vida dos Waiwai. São utilizadas no preparo de alimentos, na caça e na coleta de vegetais, mas sua relevância não se restringe somente a seus usos práticos. É uma forma de educar, de contar histórias, explica Rodrigues. Nota que quando eu usei sua relevância e destaquei o sua, é porque é a relevância dessas produções trançadas. São os usos práticos aí, né? Seus usos práticos das produções trançadas. Então vejam que também ao continuar a tratar deste elemento e fazendo referência a um termo no texto, eu vou buscar sempre utilizar pronomes ou substituir por outros substantivos ou expressões substantivas que façam, de alguma forma, referência a um elemento que já foi citado no texto, tá bom? Seguindo a leitura. Um exemplo nítido da importância dos padrões de cestaria na difusão de saberes é a recorrência de estampas. A representação do fruto nas cestarias é uma forma de difundir esse conhecimento para gerações futuras. Ao ensinar o padrão do pendúculo, ensina-se também sua importância medicinal e suas aplicações práticas. Seguindo. Os padrões de cestaria são ainda uma forma de distinção social, segundo Rodrigues. Rodrigues, notem, né, a referência ao pesquisador e tudo mais, né? Se o xamã tinha um cesto com um desenho de escorpião, significava que ele tinha um contato com o espírito do escorpião, que as coisas que ele guardava ali estavam potencializadas por esse espírito, conta. Então, notem aí, que nessa última fala do nosso pesquisador aí, ele está justamente... quando ele diz xamã, mais adiante ele fala ele tinha e depois ele guardava. As duas ocorrências aí do pronome ele, elas estão
aparecendo justamente para fazer referência ao elemento xamã, ao substantivo xamã. Professora, mas aí não tem a repetição de duas vezes o mesmo pronome num curto espaço de texto? Sim, é verdade, mas nota que essa parte aí está entre aspas, porque é uma fala do pesquisador que foi reproduzida no texto, tal qual ele falou. Então, na fala, essas repetições, elas podem acontecer sim. Nós devemos evitar se estivermos em um ambiente formal. Mas na escrita, esse processo é um pouco mais controlado. A gente pode, na verdade, controlar melhor. Então, quando tratamos aqui de coesão com vocês, principalmente para que vocês observem as produções escritas de vocês, ou, se forem falas públicas, para que vocês possam preparar previamente e, nesse processo, fazer um texto que vocês irão ler que tenha a melhor coesão possível, evitando também repetição, né? Ao longo do texto, que a gente acabou de ler e explorar, existiam outros exemplos de coesão referencial, sim. Porém, nós destacamos alguns para que vocês pudessem visualizar como isso pode acontecer no texto escrito, né? Tanto a questão da retomada, né, por meio de... Aliás, perdão, a questão da substituição de um substantivo por um outro equivalente no contexto, ou uma expressão equivalente no contexto, ou esse processo de utilizar os nossos pronomes nessas substituições, ok? Então, agora que eu exemplifiquei com vocês, nós vamos entender um pouquinho melhor esses mecanismos de coesão referencial. Então, olhem só, acompanhem na cartela. Então, eu posso fazer coesão referencial por meio da substituição, como vocês puderam acompanhar na minha análise, na minha fala. Uma forma de fazer esse processo, né, é justamente a coesão referencial por substituição. Então, olhem só. A substituição se dá quando uma palavra é retomada ou precedida por outros elementos. Então, a questão da substituição pode acontecer das seguintes formas. Eu posso fazer a substituição por anáfora. E a anáfora, ela é a mais comum, tá? E ela acontece quando se retoma elementos que já apareceram no texto. As palavras que, em geral, atuam nesses processos de anáfora são os artigos, os advérbios, pronomes, os numerais, não é? E aí, o exemplo... Quando a gente viu, né, logo ao final do texto, se um xamã tinha um cesto com um desenho de escorpião, significava que ele tinha um contato com o espírito do escorpião, que as coisas que ele guardava ali, né, e o texto segue. Então, nota, quando eu utilizo o pronome ele duas vezes para referenciar a palavra xamã, né, que apareceu primeiro no texto, eu estou fazendo justamente uma coesão, né, por substituição, conhecida como anáfora, né, que é o que a gente chama de referenciar um elemento que já apareceu no texto, ou que apareceu antes, ou que apareceu primeiro, vamos colocar assim, né? Mas a anáfora não é a única forma. Eu também posso fazer essa coesão por substituição, né, a coesão, né, referencial por substituição, por meio da catáfora. A catáfora é menos comum, mas também pode ser utilizada. Então, como é que é a catáfora? A catáfora antecipa elementos textuais que ainda irão aparecer no texto, né? E aí as palavras que em geral atuam nesse processo são os artigos, advérbios, pronomes e numerais, né? Mas isso é em geral, tá, gente? Não quer dizer que só se restringe a isso. E era só um exemplo, para que fique mais claro para vocês. O pesquisador concluiu isto. Opa, olhem aqui o meu pronome. Só que esse pronome não está referenciando algo que apareceu antes dele. Não, ele está antecipando algo que ainda vai aparecer, que é justamente o que eu vou mostrar para vocês agora, né? Ele concluiu isto. Os artefatos trançados têm função econômica, perpetuam mitos e saberes tradicionais e podem servir como métodos de distinção social, né? Então vejam aí que no caso neste exemplo, ele está justamente referenciando algo que vai aparecer
após, algo que ainda vai aparecer no texto. Ele está, portanto, antecipando, né? Então, a anáfora acontece o quê? Acontece quando o elemento referencia algo que veio antes dele. E na catáfora, o elemento vai referenciar algo que vai aparecer depois dele, tá bom? E aí, temos, obviamente, a substituição. E a substituição, como o próprio nome já diz, acontece quando o termo é retomado por outro de valor equivalente no contexto. E é isso que é interessante frisar. No contexto, naquela situação daquele texto, essa substituição é possível, faz sentido. Em uma outra situação pode ser que não seja, né? Então, geralmente ocorre com a utilização de substantivos, né? Então, por exemplo, recuperando uma passagem do texto que nós vimos, o autor da tese, Tramas da Tecnologia, Etnoarqueologia da Variabilidade dos Trançados dos Povos de Mapuera. Em sua pesquisa, então, nota que, no contexto desse texto, a palavra tese pode ser substituída pela palavra pesquisa. Será sempre assim? Não, tá, gente? Em outras situações, pesquisa e tese não poderão ser uma substituídas por outra, né? Mas, nessa situação, nesse contexto, foi possível. Então, eu substituí o substantivo tese pelo substantivo pesquisa, porque nesse contexto é possível, tá? Então, notam que tanto a anáfora quanto a catáfora e a própria substituição, elas são exemplos dessa coesão referencial pela substituição, né? Em que nós utilizamos, né, uma palavra para fazer referência a uma outra palavra que apareceu já no contexto ou que ainda vai aparecer no contexto. Mas nota que o importante é justamente ter a possibilidade de evitar repetições cansativas, de fazer com que o nosso texto tenha aí um vocabulário mais amplo, tá bom? E que não fique ali repetitivo. Mas eu tenho uma outra forma de fazer essa nossa coesão referencial acontecer, que é o que nós chamamos de coesão referencial por elipse. Então, olhem só na cartela. E aí a elipse é interessante por quê? Porque ela vai acontecer quando uma palavra, expressão ou uma informação oracional inteira é omitida. Olha só que interessante. Então, aqui na elipse, em vez de eu trocar uma palavra por outra, de substituir por um outro substantivo ou por um pronome, enfim, o que eu vou fazer é omitir, fazer a omissão. É isso mesmo. Lembram-se um pouquinho do sujeito oculto, em que a gente omitia o sujeito, né? E aí eu conseguia identificar por meio da terminação verbal? Então, sujeitos ocultos são formas de fazer elipse, né? A gente faz esse processo de esconder o sujeito, muitas das vezes, para que não fique repetindo a mesma palavra o tempo todo, né? Então, neste caso, não há comprometimento dos sentidos, porque o objetivo da elipse é justamente evitar a repetição cansativa e desnecessária. Vamos observar um exemplo, porque daí fica bem mais claro e fácil de compreender. Olhem só. O arqueólogo estudou estampas trançadas e analisou mudanças históricas e geográficas nos padrões estilísticos. Ao finalizar a sua pesquisa, concluiu que os artefatos trançados têm a função econômica, perpetuam mitos e saberes tradicionais e podem servir como método de distinção social. Então, olhem só, aqui em cima eu escrevi o arqueólogo, logo no início do texto, né? E em vez de eu repetir a escrita do termo arqueólogo, ou de repente colocar o pesquisador, ou ainda ele concluiu, o contexto me permite que eu simplesmente omita. Esse símbolo aqui, gente, significa justamente o símbolo de vazio, né? Eu omiti o sujeito deste verbo aqui, e ainda assim, isso não compromete o sentido, porque no contexto eu consigo compreender que nessa posição aqui do sujeito deste meu verbo concluiu, eu estaria aí fazendo a referência ao termo arqueólogo, em vez de repeti-lo ou de substituí-lo, eu simplesmente omiti, porque não era necessário escrever nesse contexto aí apenas
omitir o sujeito deste verbo faria com que o meu texto continuasse tendo sentido. Então, eu simplesmente optei por não escrever, ok? Então, vejam que estes mecanismos que nós apresentamos aqui para vocês, né, de elipse, de catáfora, anáfora ou substituição, eles fazem justamente o processo de relação de coesão, justamente fazendo aquele processo de unir enunciados, unir as partes do texto. E aí eu vou empregando os meus substantivos, os meus pronomes, os meus advérbios, o meu conhecimento sobre o uso dessas classes gramaticais, justamente para construir um texto que vai ter uma coesão adequada, ok? Então, assim, nós finalizamos esta aula em que refletimos sobre coesão textual.